Olá pessoal, hoje 26 de outubro de 2012, passado as 3 da manhã, acordei assustado, liguei a televisão, descobri que teve um apagão, né, lá para o norte, nordeste, inclusive no Tocantins, e perdi o sono. E me lembrei que na prova prática profissional do AB desse ano, a questão que envolvia a petição, era uma petição inicial, os fatos lá eram em Tocantins. Então eu digo, quer saber de uma coisa? Já que eu perdi o sono, vou dar uma olhada nessa prova e vou, quem sabe, fazer algum comentário sobre ela aqui para vocês. Já recebi alguns e-mails perguntando algumas coisas sobre as questões. Vamos tentar fazer um comentário aqui. Já fiz um rascunho aqui de umas anotações sobre as questões. Vamos a ela, né? A peça prático-profissional. O problema que foi elaborado pela FGV, na última prova, alguns chamam de FDP, não, maldade, né, gente? Que maldade, não, a FGV colocou o seguinte problema para os candidatos aí resolverem e fazerem a peça. Olha o problema. Norberto da Silva, pessoa desprovida de qualquer bem material. Opa, primeiro sinal amarelo. Eu já anotei aqui. Tenho que fazer o requerimento de justiça gratuita. Quer apostar que se você não fez, o examinador vai tirar uns décimos da tua nota? Quer apostar? Uns 20, 25 décimos? Vai tirar. Então vamos lá. Norberto da Silva, pessoa desprovida de qualquer bem material, adquiriu de terceiro há 9 anos e meio, posse de terreno medindo 240 metros quadrados em área urbana, onde construiu moradia simples para sua família. O terreno está situado na rua Cardoso Soares, número 42, no bairro de Lírios, na cidade de Condonópolis, no estado do Tocantins. Olha aí, Tocantins. São seus vizinhos, do lado direito, Carlos, do esquerdo, Ezequiel e dos fundos, Edgar. A posse é exercida ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição. Por que tempo? 9 anos e meio. No último ano, o bairro passou por um acelerado processo de valorização devido à construção de suntuosos projetos imobiliários. Em razão disso, Norberto tem sido constantemente sondado a se retirar do local, recebendo ofertas de valor insignificante, já que as construtoras alegam que o terreno sequer pertence a ele, pois está registrado em nome de Cândido Gonçalves. Opa, tem um proprietário registral, hein? Cândido Gonçalves. Mas o Norberto da Silva está na posse há 9 anos e meio, hein? Tem cheiro do quê, hein? Usa o capião, né? Norberto não tem qualquer interesse em aceitar tais ofertas. Ao contrário, com 72 anos de idade, plim! Outra luz amarela aqui, hein, cara? Presta atenção. 72 anos de idade. Idoso, né? Opa! Se é idoso, podemos pedir aquela prioridade. Tem um artigo no Código de Processo Civil, que foi introduzido lá pelo Estatuto do Idoso, que é a prioridade na tramitação do processo. Anotem para colocar. Quer apostar que quem não pediu a tramitação prioritária vai ter um desconto na nota? Eu estou apostando, hein? Parece que só vai sair dia 5 de novembro aí o resultado, a resposta padrão, né? Bom, vamos continuar aqui. Então já anotei duas coisas aqui. Bom, uma, cheiros do capião. Outra, justiça gratuita. Outra, Estatuto do Idoso, né? É prioridade de julgamento, de tramitação. Por não ter qualquer documentação oficial que lhe resguarde o direito de propriedade do imóvel, Norberto procura um advogado a fim de que seja intentada a medida judicial. Adivinha quem que é o advogado? É você, né, cara? Teu primeiro caso. Elabora a peça processual cabível em caso, indicando os seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Bom,
Então vamos lá. Já disse que o cheiro do refogado aí é usucapião, né? E talvez, acho que quase todo mundo vai acertar que é usucapião. Agora, talvez nem todo mundo acerte, né? Lembre que se trata, esse caso aí, do tal do usucapião especial que está previsto na Constituição e está previsto no Estatuto da Cidade, né? E o procedimento que tramita essa ação do usucapião especial não é aquele procedimento especial, entre aspas, que a gente estuda lá no processo civil 5, que depois da contestação vai para o procedimento ordinário. Não é. E aí era o detalhe que vai ter desconto na nota, hein? Quem não imprimiu o rito certo. É rito sumário. Por que é rito sumário? Porque tem um artiguinho, anotei aqui, lá no Estatuto da Cidade, é o artigo 14, tema de casa, você vai ler esse artigo, né? E outros que eu vou citar aqui, que fala que o rito que vai ser utilizado para uso capião especial urbano é o rito sumário. E por que é uso capião especial urbano? Porque os requisitos dele encaixam perfeitamente na hipótese do artigo 9º do Estatuto da Cidade, né? Imóvel urbano com área menor que 250 metros quadrados, é o nosso caso aqui, né? Para uso próprio da família, né? E não mansa, pacífica, sem oposição, por 9 anos e meio, quer dizer, é bem acima do que é exigido pelo usucapião especial urbano, que é 5 anos. Né? 5 anos, manso pacífico. Bom, então, dito isto, feitas essas considerações, nós teríamos que fazer o quê? A petição. Coisas que vão ser verificadas pelo examinador, né, porque quem vai corrigir a prova, da tua petição. Diversas coisas aqui que eu anotei. É importante, né, você seguir os artiguinhos, né, o 282 do CPC, não deixar nada de fora, requerer a citação, etc. Qualquer coisinha que você esqueça, né, de pedir, você vai ter os descontínuos no 10º. Então, aquela tua nota que era de 5 vai caindo até 0. Bom, primeira coisa, qual que é o juízo competente? Né? Excelentíssimo juiz da onde? De Condonópolis, no Tocantins. Por quê? Porque o imóvel se situa em Condonópolis, no Tocantins. Então vai aplicar o quê? O foro da situação do imóvel, que está lá no CPC 95. Né? Quem que vão ser as partes aqui? O autor é o Norberto da Silva, evidentemente. Né? Ele é que está pleiteando a declaração de que ele está na posse mansa e pacífica pelo prazo superior, né, a 5 anos, e que esta chamada prescrição aquisitiva, né, aquisitiva do quê? Lhe permite adquirir a propriedade do imóvel, que é menor do que 250 metros, portanto encaixa lá no uso capião especial. Quem que é o autor, então? É claro que é o Norberto da Silva. Aí tu tem, lá na petição tu vai ter que colocar Norberto da Silva, brasileiro, viúvo, né? A questão, não vá deixar de colocar nada disso, né? Residência domiciliar na rua tal, que está lá nos dados da questão. Representado por seu advogado, né? 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos, não pode colocar nada que possa te identificar, porque se você que está sendo examinado, porque se você colocar qualquer coisa que te identificar, vai ganhar 0 na prova, né? Então, sempre que tiver algum elemento que possa te identificar, você vai colocar lá os 3 pontinhos, né? Advogado, 3 pontinhos. Na assinatura, advogado, 3 pontinhos, né? Não vai assinar. Bom, ação do usucapião especial, né? Em face de quem?
Em face de quem? Quem que é o réu? Quem que são os réus? Esse é um ponto interessante. Né? Obrigatoriamente, na ação do usucapião, é réu o proprietário registral, que você tem o nome ali, o Cândido Gonçalves, né? E também integram o polo passivo os confinantes, né? Tá lá, se eu não me engano, tá lá no 942 do Código de Processo Civil. Depois dá uma espiada, ver se é certinho, mas enfim. Os confinantes também têm que ser citados como partes, né? O Carlos, o Ezequiel e o Edgar. E, evidentemente, os seus cônjuges, se forem casados, né? Qual que vai ser a causa de pedir? Aquisição da propriedade em razão do fato posse pelo tempo exigido pela lei, ou seja, 5 anos de forma ininterrupta. Né? Como o imóvel tem área menor de 250 metros quadrados, é o tal do usucapião especial urbano que está previsto aonde? No Estatuto da Cidade, artigo 9º, e na Constituição Federal, artigo 183. Também está previsto, tá, no 1240 do Código Civil. Bom, então, tem vários diplomas legais que tratam desse usucapião especial. É o mesmo usucapião. Normalmente, pelo que eu tenho observado aí, quando sai, né, a resposta padrão, né, o padrão da resposta, normalmente, quando são vários dispositivos legais que tratam da mesma matéria, o mesmo fundamento legal, eles aceitam ou um ou outro. Então, se você fundamentar no Estatuto da Cidade, no 9º, ou na Constituição Federal, artigo 183, ou no 1244 Civil, provavelmente você não vai ter discordo nenhum. Bom, mas aqui vale a máxima, né? Eu gosto de dizer, o que abunda não prejudica. Né? Então, se você tem certeza, como eu penso que tem, de que todos esses dispositivos legais que se aplicam ao caso, subexamem, cita tudo. Né? Cita tudo que o aluno não perdia. Agora, tem dúvida sobre algum deles, mas tem certeza que, por exemplo, é o do Estatuto da Cidade? Cita só o Estatuto da Cidade. Te meta onde você não tem certeza. Bom, porque senão tu vai ter desconto. Então, em função... Agora, se você não se atinou de que é o usucapião especial lá que está no Estatuto da Cidade, você talvez não vai provavelmente se atinar, não vai lembrar que é o rito sumário. Né? E aqui, não sei quanto vai ser descontado se você imprimiu o rito errado. Alguma coisa certamente vai ser descontado. Né? Especialmente se lá nos requerimentos, né, você inventar e fazer um pedido, requerimentos, como se fossem uma ação de rito ordinário, por exemplo. Aí a coisa vai começar a complicar, a tua nota vai cair bastante, penso eu. Vamos adiante aqui, o que mais eu posso te falar? Pedido. Então nós falamos das partes, da causa de pedido, os elementos da ação que a gente estuda no TGP, né? Partes, ativa e passiva, a causa de pedir e o pedido. Né? Qual que é o pedido? Que seja declarada a propriedade sobre o imóvel. Declarada por quê? Porque a lei usa esse termo, declarado. Não vamos entrar naquela polêmica. Tem doutrina aí, o Silvio Rodrigues, por exemplo, se não me engano, diz que a sentença na ação do usucapião não é declaratória, seria constitutiva. Né? Mas, o que me parece, a maioria entende que, como é a terminologia que a lei costuma usar, que a carga é preponderantemente declaratória. Então, seria mesmo uma ação declaratória, me parece que é o mais correto mesmo. Né? Então, qual que vai ser o pedido? Que seja declarada a propriedade sobre o imóvel, presentes que estão os requisitos exigidos pela lei, que é o posse por 5 anos ininterruptas, sem oposição, sendo o imóvel utilizado para moradia do autor, né, e da família, está no problema. E não sendo ele, tinha esquecido de falar isso, né? Não sendo ele proprietário de outro imóvel urbano rural. Porque se ele for proprietário de outro imóvel urbano rural, não é o usucapião especial. Tá? Bom, e condenação dos réus, ou eventuais, outro pedido, né? Condenação dos réus,
ou eventuais interessados que contestaram o pedido nos ônus da sucumbência. Aquela peculiaridade que a gente estuda na ação do usucapião, né? Estudei com quem foi meu aluno em procedimentos especiais, deve lembrar. Só é condenado em custas e honorários eventuais réus que contestem, né? Porque como aqui você tem, além de integrar o polo passivo, o proprietário registral e os confinantes, você tem que citá-los. E se o teu vizinho, o vizinho do autor, o autor da demanda não contestar, ele vai ser condenado? Claro que não, tem essas peculiaridades no estudo do campeão, né? Então, penso eu, um pedido perfeitinho, declaratório em relação ao uso campeão propriamente dito, à prescrição aquisitiva, e um outro pedido condenatório aos ônus da sucumbência de eventuais réus que contestem, né? Certo? Os requerimentos que não podem faltar na tua petição, penso eu, né? Não pode ou não deve faltar, porque o que faltar aqui provavelmente vai ter um desconto, né? Que a causa tenha prioridade de julgamento, conforme estabelece o 1112-A do CPC, né? Porque o autor tem mais de 60 anos. Depois nós vamos falar que documentos que vão ter que instruir, né? E quando você está fazendo a petição, você conforme comprova a certidão de casamento do autor. Né? Tu tem que citar isso, porque senão provavelmente tu vai ter desconto. Outro requerimento vai protestar. A ordem aqui pode ser um pouco diferente. O importante é fazer. Protestar pela produção das provas. Aí vem o detalhe. Se é sumário, e eu arrisco a dizer para você, é sumário, eu acho que é o campeão especial urbano, você tem que pedir desde logo a perícia. Né? E você vai formular os quesitos, né? E se quiser indicar assistente técnico, provavelmente o caso concreto não indicaria, mas enfim, seria o momento de indicar assistente técnico e já formular os quesitos. Bom, quesito tu faria uma aquisitação um tanto genérica, né? O que interessa? Você delimitar o imóvel. O imóvel, né, é aquele que está ali na planta que você está anexando a inicial. Porque depois também na fase pericial, se for necessário, tu vai poder fazer aquisitação suplementar, se fosse o caso. Né? Normalmente, um caso como esse aqui, um terreno pequeno, não vai ter grandes problemas. Mas, enfim, então, é sumário. Eu penso que você deve pedir a perícia aqui. Então, nós vamos ver como é que vai sair o padrão de resposta do FGV. Vamos ver se eles vão descontar de quem não pedir perícia. Vamos ver. Outro requerimento. Citação dos réus e confinantes. Mas os confinantes são réus, né? Ou seja, o Norberto da Silva, o Carlos, o Ezequiel e o Edgar são citação pessoal deles. Tem até uma súmula. Quem lembra aí, eu cito essa súmula em aula quando a gente trata do uso campeão, que é a 391 do STF, que exige a citação pessoal dos réus e confinantes conhecidos. Né? E os demais interessados, você vai pedir aqui a citação por edital. Na verdade, não é bem uma citação propriamente dita. Mas a lei usa essa terminologia. Né? Quem explica bem isso, salvo engano, o Marinoni, naquele livro dele lá dos procedimentos especiais, ele explica que não é citação, mas tudo bem. Se usa a terminologia que está na lei, tá? Nos artiguinhos, né? Que aí não erra, para fins de prova da OAB. Enfim, você vai pedir essa citação. Não me invente, espero que você não tenha feito isso, né? De colocar lá para que responda no prazo de 15 dias, etc. Tá? Porque se você fizer isso, é possível que você tenha algum desconto. Por quê? Porque se esse caso aqui é de rito sumário, o réu não é citado para responder em 15 dias e tudo mais. Não é. Vai ter aquela audiência, né? E na audiência, se não tiver
Se não tiver lá, não tiver conciliação, né? Ele tem que oferecer a resposta. Então, se você colocou lá, contestar aqui como se fosse uma ação de rito ordinário, creio eu que tu vai ter algum desconto. Bom, mas enfim, vamos ver o que vai sair lá na resposta padrão da FGV, né? Vai requerer intimação do Ministério Público, é obrigatória, por força do que está escrito lá no Estatuto da Cidade, no parágrafo 1º do artigo 12 do Estatuto da Cidade, tema de casa, que você vai olhar, é obrigatória a intervenção do Ministério Público. Aliás, é obrigatória a intervenção do Ministério Público na ação do usucapião lá pelo procedimento especial, né? O 941 e seguintes do CPC. Vocês sabem a minha opinião sobre esse excesso de intervenção do Ministério Público, né? Tenho dúvidas se seria necessária a intervenção do Ministério Público com a ação do usucapião, mas enfim, a lei hoje, pelo menos hoje, o exige. Então, você vai requerer. Não requereu? Vai ter desconto. Intimação da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, está lá previsto no 943 do CPC. No usucapião é o normal, tá? Em todo usucapião. Fazer essa situação. Porque vai que o imóvel é da União, é do Estado ou é do município. Nós sabemos que a res pública não pode ser usucapida, né? Não pode ser. O bem imóvel da União, do Estado ou do município não pode ser objeto de usucapião. Então, para evitar qualquer problema, é intimado. São intimadas a Fazenda Pública da União, do Estado e do município. Penso eu que você deveria ter colocado isso também. É detalhe pra caramba, né? Tinha anotado que não estava fazendo problema e coloquei aqui os benefícios da justiça gratuita, que, aliás, estão previstos também no Estatuto da Cidade, lá no parágrafo 2º, no artigo 12 do Estatuto da Cidade, também fala sobre a justiça gratuita. Aliás, lá explicitamente fala, inclusive em relação ao cartório de registro de imóvel, ao registro de imóvel depois, a gratuidade lá adiante, né? Quando sair, se sair a sentença de procedência. Certo? E que documentos que estariam instruindo essa ação, essa petição, e que você, no corpo dela, estaria citando, né? A procuração, evidentemente. Né? Não esqueça, gente, que quando você não pode se identificar, mas você vai colocar por seu advogado, por pontinhos, né? Com o escritório profissional localizado na rua, no endereço 3 pontinhos, porque se você não faz isso, pode ser que você tenha desconto, tá? Por quê? Porque é coisa que a lei exige, né? Que é exigência do Código de Processo Civil, você tem que colocar isso tudo. A planta, o memorial descritivo, planta documento essencial, é da lógica da coisa, porque você tem que delimitar qual é a área que você está pretendendo usucapiar, que o autor quer usucapiar. Certidão do registro de imóveis, porque é através dela que você vai identificar o proprietário registral e os confinantes, ou seja, os réus conhecidos, né, para citação pessoal. Certidão de inexistência de outros bens imóveis, eu anotei essa aqui, né, eu colocaria no corpo lá, conforme, que é um requisito para o usucapião especial. Então, certidão de inexistência de outros bens imóveis, certidão de casamento do autor para prova da idade, o casamento que ele é viúvo, né? Então, não nascimento, certidão de casamento para provar a idade dele e justificar o requerimento de prioridade lá em razão da idade, tá? E não é obrigatório, mas é praxe, eu costumo fazer assim, a declaração de o próprio autor assinando de que necessita dos benefícios da justiça gratuita, porque não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento da família. Né? Eu costumo colocar assim, por quê? Porque, de regra, não, o cliente, né? No caso aqui, lá, o seu Roberto, se não me engano, ele não vai assinar junto à petição. Né?
Claro, você podia pegar uma procuração que nela, ou Norberto ali declarando, pedindo a você que fizesse o requerimento do assistente judiciário, e a lei autoriza que na petição seja feito esse requerimento da justiça gratuita. Mas eu sempre pego a declaração e junto a declaração. Né? Não sou eu que estou dizendo que ele precisa, é ele que está dizendo que precisa. Né? Até porque isso aí tem consequências. Né? Se isso depois for mentira, tem uma pena aí. Né? Pode se aplicar não sei quantas vezes lá sobre o valor da causa, enfim, tem uma pena para a hipótese de se falsa essa declaração. Então, não vou eu me responsabilizar por isso. Mas não seria obrigatório. Penso eu que se você não citou a declaração, não vai ter desconto. E o valor da causa, né? Aqui no problema, salvo engano, não fala nada do valor do imóvel, né? Mas você vai, coloca lá, dá-se a causa o valor de tantos mil reais correspondente ao valor venal do imóvel. Então, para mostrar que tu sabe que o valor da causa na ação do campeão é o valor do imóvel, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para você sobre petição, né? Sobre petição inicial. Eu tenho aqui um gabarito de correção, mas não, obviamente não é dessa última prova, porque não saiu ainda. Parece que só em 5 de novembro é que sai a resposta padrão da FGV, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa acrescentar. Quando é petição inicial, tem que ter todos os cuidados, né? O foro, polo ativo e passivo, o tipo de ação. Isso é uma coisa interessante. Você tem que acertar o nome da ação. A gente sabe, a gente estuda isso, né? O nome da ação não tem importância. Interessa o nome da ação, né? Mas há uma longa tradição de se dar nome às ações, né? Inclusive, que elas correspondem a, quando é procedimento especial, especialmente, né? Especialmente procedimento especial, ela corresponde ao nome do procedimento. Né? A gente até estuda isso. Ação do usucapião, né? Ação de prestação de contas. Então, você deu o nome certo. Embora, na realidade da vida, se você desse o nome errado, mas identificasse corretamente as partes, a causa de pedir o pedido, fizesse tudo certinho, seguisse o 282, tal, imprimisse o rito correto, não teria nenhum prejuízo se nominar errado. Fato é que se você nominar errado na prova da OAB, vão te descontar. Nesse caso aqui, uma prova que foi aplicada, se não me engano, dia 8 de julho de 2012, segundo aqui o gabarito, eles descontavam, só para você ter uma ideia, eles descontavam até, que nesse caso era uma declaratória, no instante deve acumular com a obrigação de fazer. Né? Acumular com a obrigação de fazer e ainda queriam que você colocasse lá na identificação da ação, lá no nome da ação, com tutela antecipada, senão você descontava. Isso aí também eu acho um absurdo. Né? Então, ter descontado até 0,20, se você não colocasse no certinho. Bom, nesse caso aqui, penso eu que se você colocar ação do uso campeão especial, você não vai ter desconto nenhum. Não sei. Se você colocar ação de uso campeão, não usar o especial, não duvido que te tirem lá 10 décimos. Não duvido. Vamos ver como é que vai ser o gabarito. Né? Aliás, já que estamos falando da ação do uso campeão, só para lembrar, como procedimento especial, não vai mais existir a ação do uso campeão. Né? Certo? No novo CPC, pela última versão do projeto que eu li, não vai mais ter ação do usucapião, porque não é mais necessário mesmo. Se tu for ler os 941 a 945 lá do CPC hoje, tu vai ver que é inutilidade total. Até 94, quando existia aquela audiência para justificar a posse, etc., ainda tinha lá a sua justificativa de procedimento especial. Não vai mais existir isso, vai existir lá simplesmente uma previsão de citação no novo CPC, uma previsão de citação editalícia
que envolve, inclusive, não só a ação do usucapião, mas também ela, né? É o caso, por exemplo, também de anulação do título portador, que também não vai mais existir procedimento especial, mas há uma previsão de citação editalista. Então, é só isso que vai ter diferente. Vai seguir o procedimento comum, né? Também não vai mais ter ordinário e sumário, né? Então, a própria ação de usucapião especial, se o CPC sair do jeito que está hoje o projeto, né, não vai seguir mais o procedimento sumário, porque não vai mais existir procedimento sumário. Aí vai ser o procedimento comum. Mas hoje ainda existe o sumário. E o Estatuto da Cidade prevê o rito sumário. Então você tinha que fazer o quê? A tua ação você tinha que fazer pelo rito sumário, cara. Senão, você não fez, que pena. Algum desconto você vai ter. Vamos torcer para que você tenha ido bem de qualquer forma, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido, evidentemente. Os fundamentos legais, né? Isso aí é outra coisa que a gente sabe, né? Como é que é aquele brocardo, né? O juiz lá do alto da sua sabedoria. Dá-me factum dabutivius. Dá-me os fatos que eu te dou direito, né? Se você não citar nenhum artiguinho, mas citar direitinho os fatos, articular direitinho, né? Tiver coerência a tua pretensão, né? Formulação do teu pedido, em razão da tua causa de pedido, que são os fatos que você está narrando, não vai ter prejuízo nenhum para a tramitação e para o julgamento da tua ação. Mas, a gente, quando o professor, eu, por exemplo, leciono TGP e falo isso, eu sempre faço a ressalva, não é obrigado a citar os artiguinhos, né? Até porque existem certas pretensões que podem não ter lá um artiguinho específico. Bom, não é obrigado a citar? Não é obrigado a citar. Não vai tornar a tua petição inepta, porque você não citou os artiguinhos. Agora, não é recomendável que você não cite. Você tem que citar. Você tem que dizer. Explica para o juiz. Por que você está pedindo aquilo, em razão dos fatos que você narrou, por que você está pedindo aquilo? Por quê? Porque o enquadramento legal que você está dando, a situação jurídica que você está narrando, tem aquele enquadramento. Bom, tu vai querer que o juiz, o assessor e os assessores do juiz estudem tudo para você? Não. Né? Então, cita os artiguinhos, é bom citar os artiguinhos. E a prova da OAB cobra. Se você não citar os artiguinhos, tem desconto, tá? Não é inepto, né? Mas tem desconto. Aqui nesse caso antigo aqui, anterior, até 0,75 de desconto. Olha, até 0,75 de desconto, uma nota de 5. Se você não citasse os artiguinhos certos, né? Também não adianta citar um artigo, tirar de lá com um pauzinho de fósforo, citar um artigo qualquer que não tem nada a ver com a história, né? Não vai resolver nada. O que mais aqui? Pedido de citação, etc, etc. Quando é o caso, não era aqui. Pedido de tutela antecipada, né? Tem que fazer o pedido de tutela antecipada, claro. E ainda colocar lá, né? Lá no pedido, colocar que, por ocasião da sentença, a tutela antecipada seja confirmada. Se não colocar, a FGV desconta. Tá? A FGV desconta. O valor da causa, evidentemente. Aqui fala o endereçamento profissional, né? Que desconta até 15. Nessa aqui descontou até 15 décimos, né? Então tem que ter a tua petição simples, gente. Você faz ela sempre simples, um feijão com arroz. Não precisa demonstrar erudição. Erudição se deixa mostrar outra hora. Quando você tiver com a tua credencial do OAB, você quiser que te chame de doutor, aí beleza, aí tu mostra a tua erudição. Nas audiências, se quiser mostrar a tua erudição, quando for o caso e se necessário, uma petição ou outra e tudo mais, né? Ou nos teus artigos jurídicos e tudo mais. Aí tu pode mostrar a tua erudição. Na prova da OAB, feijão com arroz. Só não esqueça de colocar nada. Por quê? Porque quem vai correr? Gente, são mais de 50 mil provas.
salvo engano, mais de 50 mil candidatos fizeram a dita prova prática profissional. Você acha que a correção dessas provas vai ser feita como teu professor aqui no ESC, ou lá no IARP, né? Corrige? Com o carinho que ele corrige? Ou com o carinho que eu corrijo as provas? Com todo cuidado? Não, mas esse aluno aqui, levando em consideração, inclusive, o aluno, porque a gente conhece quem é o aluno, esqueça, cara. Para corrigir tanta prova assim, eles vão simplesmente pegar e utilizar lá o dito padrão de resposta, e cara crachado. Tem aqueles artiguinhos ali, citou, não te desconta. Não citou, te desconta. Então, para dizer, feijão com arroz. Quando muito, um feijão arroz bem temperado, né? Bem temperado. Mas o importante é fazer a coisa simples, até porque você tem lá um prazo, um tempo limitado para fazer. Não tem uma semana para fazer. Você tem 5 horas para fazer, mas 5 horas para fazer tudo. Petição e responder as outras questões. Até eu vou aproveitar que me animei um pouco aqui e vou para aquela, acho que da petição é isso, vou para aquela questão, a questão 1. Das questões aqui da prova prática, petição acabamos de falar. Acho que são 4 questões. A quarta questão que eu achei um pouco esquisita, né? Não sei se foi bem formulado. Mas no mais também não exigiram absurdos. Quer ver? Deixa eu ler aqui a questão 1. Vou pegar aqui, questão 1. Deixa eu achar. Questão 1. Marcelo, brasileiro, casado, advogado, residente domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, domicílio Rio de Janeiro, adquiriu um veículo 0 km em 2005. Exatos 6 anos depois da aquisição do referido automóvel, quando viajava com sua família em Natal, Rio Grande do Norte, o motor do carro explodiu. Que beleza! Nada como uma viagem, o motor do carro explodir. Uma delícia, né? Que gerou um grave acidente com sérias consequências para Marcelo e sua família, bem como para 2 pedestres que estavam no acostamento da rodovia. Apesar de ter seguido à risca o plano de revisão sugerido pela montadora do veículo, com sede em São Paulo, sede da montadora, São Paulo, tá? Um exame pericial do carro de Marcelo constatou claramente que o motor apresentava um sério defeito de fabricação, que provocou desgaste prematuro de determinadas peças e, consequentemente, a explosão. Aqui não era para fazer petição, é para responder. A respeito desta hipótese, responda fundamentadamente. Em relação aos danos sofridos por Marcelo e seus familiares, em que dispositivos do Código de Defesa do Consumidor você enquadraria a responsabilidade do fabricante do veículo? Então, veja. A FGV já disse para você que era para ir no Código do Consumidor. Quer dizer, nem isso você precisava ter. Apesar que era óbvio, né? Mas já facilitou. O que você ia fazer? Percorrer os artiguinhos do Código de Defesa do Consumidor para quê? Para achar os dispositivos. Eu queria que você achasse os dispositivos. Bom, eu fiz o meu tema de casa aqui, né? E, correndo os olhos no Código de Defesa do Consumidor, eu achei o artigo 6º, inciso 6, que reza: são direitos básicos do consumidor. Inciso 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos. Bom, isso é um dispositivo que encaixa. Talvez até tenha outro, entendeu? Correndo os olhos aqui, foi isso que eu achei. E um outro, esse sim, penso, reputo, o mais importante, que é o 12. O 12 do CDC, que diz assim: o fabricante, o produtor, o construtor nacional, o estrangeiro, importador responderá, independentemente
da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, blá, 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 blá. Ou seja, está aqui, encaixa aqui. Qual que era a pergunta? Volto na pergunta. Em relação aos danos sofridos por Marcelo e seus familiares, em que dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se enquadraria a responsabilidade do fabricante? Eu encaixaria no sexto inciso. Vou ver de novo o inciso aqui. Inciso 6 e 12. Tá? Cabeça do 12. É isso. Tá? Os dispositivos, penso eu, seriam estes. Bom, e a questão B, a questão 1B. O fabricante pode, com êxito, porque poder alegar, todo mundo pode qualquer coisa, qualquer besteira. A questão é, o fabricante pode, com êxito, alegar ter se escoado o prazo prescricional, porque mas faz um tempo desgraçado que o cara comprou, né? 6 anos depois que ele adquiriu, Bom, se você continuasse percorrendo os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, você ia encontrar o artigo 27, que diz assim: prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço previsto na seção 3 desse capítulo. Bom, só para dizer, é claro que aquele dispositivo que eu li ali antes, o 12, é fato do produto, né? Não é vício do produto, é fato do produto. E é 5 anos a prescrição. Pô, mas 5 anos? Professor, 5 anos, já faz 6. Mas se coloca no lugar da vítima do dano, que é o Marcelo. Não só o Marcelo, né? Teve outros que tiveram dano, mas enfim, se coloca na posição da vítima. Se cogita de prescrição antes do evento danoso, não faz sentido, né? É claro que é do evento danoso, mas o CDC é mais específico ainda quando diz que esse prazo de 5 anos se inicia, a contagem do prazo, a partir do, está no artigo 27, parte final, a partir do conhecimento do dano, claro que ele conheceu na hora do dano, e de sua autoria. Bom, então, quando ficou constatado que foi o defeito no motor, lá, aquele defeito que produziu a explosão e que, portanto, causou dano, ali começou a correr, ali é o termo inicial do prazo prescricional, que nesse caso, de fato, do produto, do serviço seria a mesma coisa, é de 5 anos. Então, é claro que não houve a prescrição. Então, a resposta, com base no artigo 27 do CDC, a resposta para mim, o fabricante pode, com êxito, alegar ter esse quadro prescricional? Não, com êxito não, porque o artigo 27 deixa claro que o prazo prescricional é de 5 anos e ele tem termo inicial a partir do momento em que a vítima conhece o dano e conhece o autor do dano. Ali é o termo inicial, que me parece que até é bastante razoável, e é isso que, se não tivesse escrito isso no parte final, é isso que o intérprete deveria fazer, né? Mesmo que não tivesse escrito. Mas tá, então fica fácil para responder. Bom, e ainda na questão 1, a letra C de sapato, né? C de sapato. Os terceiros lesados, 2 pedestres, pelo acidente provocado pela explosão, podem se valer das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para pleitear a eventual recomposição dos danos sofridos? Valia 30 décimos esse assertivo aqui, hein? Essa questão. Será que o terceiro, o que ele tem a ver? Ele não tem relação nenhuma com o fabricante do produto? Ele não comprou o produto, não tem nada com isso. Como que ele vai se valer do Código do Consumidor? Ele não é consumidor? Ah, mas aí que tá, né?
quando a gente estuda lá o direito do consumidor, uma das coisas que a gente estuda, chama atenção realmente, aliás, acho que estuda até na cadeira de responsabilidade civil, geralmente, eu imagino que o professor talvez até comente também, porque é um caso curioso, né? Existe, nossa, se você continuasse a ler o CDC, né, você fosse ler o CDC, você encontraria o artigo 17, que diz o seguinte: para os efeitos desta seção, e o fato do produto está aqui, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Bom, então, todas as vítimas do evento equiparam-se a consumidores. Então, os pedestres que sofreram danos em função da explosão do veículo, do motor veículo, né, eles podem sim se valer das normas do Código de Defesa do Consumidor para obter o ressarcimento dos seus danos. Enfim, para serem indenizados. Por quê? Porque o artigo 17 assim permite. Esses terceiros, né, são vítimas equiparadas ao consumidor para fins de responsabilidade civil, nesse caso aqui, do fabricante. Tá? E por fim, e daí por hoje chega, que agora eu vou querer dormir um pouco mais, e por fim, ainda na questão 1, a letra D dizia assim: Marcelo poderia, que é o comprador do veículo, Marcelo poderia propor ação de responsabilidade civil da empresa fabricante. Responsabilidade civil do fabricante. Na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. Ele poderia propor no Rio de Janeiro? Sim ou não? E na cidade de São Paulo? Sim ou não? Bom. Resposta. Que eu fiz o meu rascunho aqui. No Rio de Janeiro, sim, porque tem um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor, que é o 101, que diz que a ação de responsabilidade civil, sem prejuízo do disposto no capítulo tais, serão, nas ações de responsabilidade civil, serão observadas as seguintes normas. E reza o 1, inciso 1. A ação pode ser proposta do domicílio do autor. E isso tem a ver com a facilitação da defesa do consumidor em juízo, que aliás tem um outro artiguinho que também fala, de repente até era de buscar e citar também, mas tem essa regra explícita. Eu acredito que se você citar esse aqui já vai dar boa. Então, sim. E em São Paulo? São Paulo é o domicílio do réu, do fabricante. Então, pela regra geral lá das ações pessoais, que é o domicílio do réu, a regra geral é claro que pode, até porque você estaria facilitando a vida do réu. Não teria razão nenhuma para não se admitir que a ação tramitasse lá. Aí, nesse caso, você aplicaria aquela regra geral do CPC, que está no artigo 94. Tá? Por essas e outras, você vê assim, claro, daqui a pouco daria um pouco de trabalho para você responder, né? Reler, rememorar essas exposições do CDC, do próprio CPC e tudo mais. Mas não era um bicho. Não era um bicho de 7 cabeças. Tinha umas 5 ou 6 cabeças, não 7, né? Eles podiam ter complicado muito, se eles quisessem. Né? Eu, sei lá, lá na petição lá, eu fiquei imaginando, né? Como que eu complicaria? Naquela do usucapião, por exemplo, na petição lá do usucapião, no caso do usucapião, eles podiam ter colocado um confinante que fosse a União Federal fosse vizinha do Norberto. Para quê? Para você ter que pensar, bom, não é o caso de Justiça Federal, daí teria que ter outros elementos na ação, mas eles podiam colocar, por exemplo, numa cidade posicionando numa cidade maior, até as pedras da rua sabe que existe vara federal, né? Curitiba, por exemplo, sei lá, e exigir que você dirigisse para a Justiça Federal, porque daí, em razão do interesse da União, a competência seria atraída lá para a Justiça Federal. Mas não fizeram isso, fizeram feijão com arroz. Né? Aqui também.
Eles podiam ter complicado essa questão aqui. Podiam ter envolvido, por exemplo, a concessionária onde ele teria comprado. Né? E eu até anotei aqui, né? Pedir, por exemplo, se a concessionária poderia ser responsabilizada pelo prejuízo, pelo dano. Né? Às vezes, a gente introjeta tanto, né, a responsabilidade do fornecedor, solidária, não sei o que é realmente, em alguns casos por isso do produto, né? A responsabilidade é solidária, do fabricante, do importador, etc, etc, etc. Mas no fato do produto, não. Não é. Né? Só a concessionária, por exemplo, o vendedor do veículo só viria a responder se não se identificasse o fabricante. Não, aquelas hipóteses lá que estão no artigo 3 do CDC. Eu só para dizer, gente, só para dizer o seguinte, que não era o bicho. Prova. Não era o bicho. Bom, feitas essas considerações sobre a petição e sobre a questão 1, eu vou, se der tempo antes do dia 5 de novembro, que vai sair o gabarito oficial, o padrão oficial da resposta, eu gravo mais algumas coisas sobre as outras questões também, para ver depois se eu teria ido bem ou não também na prova, né? Vai que eu errei tudo, né? Então, mas tá aqui documentado. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu acho que é hora de dormir, né? É o que eu tinha para falar para você. Eu acho que agora eu vou dormir um pouco, tá, gente? Gente, um abraço para vocês. A gente se vê por aí. E ó, de olho, hein? Fique de olho, sempre de olho. Abraço. Tchau.